segunda turma do Supremo julga inquérito contra o senador Ciro Nogueira e o deputado federal Eduardo da Fonte por obstrução à justiça. Com base em sólidos elementos de informação apresentados quer pela testemunha, quer obtidos pela própria autoridade policial. Vítimas ou testemunhas de violência por intolerância na Paraíba vão poder denunciar crimes pela internet. As denúncias serão analisadas e encaminhadas para as autoridades responsáveis. Decisão no Supremo. Ministros da primeira turma decidem que quadrilha condenada em segunda instância pode ser presa. E relatórios das urnas eletrônicas usadas no segundo turno já podem ser consultados pelo eleitor. Basta uma rápida navegação no site do Tribunal Superior Eleitoral para adquirir o documento. Olá, boa noite. Boa noite para você. A segunda turma do Supremo começou hoje a julgar inquérito contra o senador Ciro Nogueira e o deputado federal Eduardo da Fonte por obstrução à justiça. A ministra Carmen Lúcia pediu vista do processo. A repórter Carla Lucena acompanhou e ao vivo tem os detalhes para a gente. Vamos entender o caso com ela. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você. Boa noite a todos. O presidente do Partido Progressista, o senador Ciro Nogueira, é acusado de, junto com o deputado federal, também pelo PP, Eduardo da Fonte, por intermédio do ex-deputado federal Márcio Junqueira, de tentar comprar o silêncio de um ex-assessor e também de pedir para que ele refaça um depoimento feito à Polícia Federal em um inquérito que investiga se o senador teria recebido verbas ilegais da UTC Engenharia em troca de favorecimento à empreiteira em obras públicas. Na sessão de hoje da segunda turma, a Procuradoria-Geral da República defendeu que o STF aceite a denúncia contra os parlamentares e o ex-deputado federal. Por outro lado, os advogados alegaram que não há provas suficientes para tornar os acusados réus. Veja. O senador Ciro Nogueira, o deputado federal Eduardo da Fonte e o ex-deputado Márcio Junqueira foram denunciados por tentarem atrapalhar investigações da Justiça. O caso envolve o ex-assessor José Expedito Rodrigues. O Ministério Público apontou que, a mando dos parlamentares, Márcio Junqueira ameaçou José Expedito de morte, exigindo que alterasse depoimentos prestados à Polícia Federal. O motorista teria recebido ainda R$100 mil por meio de quitação de boletos e entrega de dinheiro, além de uma promessa de mais de R$150 mil e cargo público. Esse é um comportamento reprovável, diretamente dirigido a dificultar ou a inviabilizar o encontro da verdade material pelas autoridades incumbidas disso. Essa conduta corresponde a criar embaraço à investigação criminal. A defesa do senador alegou que a denúncia não apontou nenhum fato concreto de que o parlamentar estaria impedindo a investigação de inquéritos. Afirmou ainda que o ex-assessor foi demitido do gabinete em 2010, sem que Ciro Nogueira tenha mantido contato com ele depois dessa data. Houve, nessa denúncia, um excesso na acusação. Em relação ao senador Ciro Nogueira, eu não quero enfrentar só a questão de direito, que é uma tese que eu acho que esse Supremo deve enfrentar, mas eu quero enfrentar também, em homenagem a ele, a questão fática. Não há, repito, um único diálogo, uma única menção. O advogado do deputado Eduardo da Fonte também defendeu a inocência do parlamentar. Há uma patente falta de justa causa na presente denúncia. Porque, e mais uma vez aqui, em primeiro lugar, esse expedito, esse ex-motorista, se foi assessor parlamentar de um dos corréus, se prestou serviços formais e funcionais a um dos corréus, em relação a Eduardo da Fonte, ele sequer foi assessor parlamentar. Ele nunca prestou serviços funcionais. Além de alegar que o ex-deputado federal Márcio Junqueira não cometeu os crimes pelo qual é acusado, a defesa pediu a liberdade dele. O ex-parlamentar está preso preventivamente desde abril deste ano no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Um homem desse, preso há 6 meses nessas condições, depois de severa advertência estatal, ele pensaria em coagir um delegado de Polícia Federal ou um delator que se encontra no Provita, no programa de proteção à testemunha, onde nem se sabe o seu paradeiro.
E após a fala, então, da PGR e dos advogados de defesa, o ministro Edson Fachin, que é o relator deste inquérito, disse que, neste momento, há sim indícios de que o crime de obstrução à justiça ocorreu. Ele votou, então, para receber a denúncia. O ministro Edson Fachin também detalhou como eram os encontros entre o ex-assessor José Expedito e o ex-deputado federal Márcio Junqueira, a mando de Ciro Nogueira e Eduardo da Fonte. Vamos ver um trecho do voto do ministro. Com base em sólidos elementos de informação apresentados quer pela testemunha, quer obtidos pela própria autoridade policial, que corroboraram, ao menos quantum satis e nesta fase, a veracidade das declarações, como, por exemplo, cópias de bilhetes aéreos e a confirmação junto ao Hotel Meliá, em Campinas, de que o denunciado Márcio também ali houvera se hospedado no período indicado. Calha destacar que tais encontros foram registrados por meio de fotografias, o que evidencia a veracidade da ocorrência dos diálogos captados pela autoridade policial, bem como a dinâmica da atuação dos denunciados em relação à testemunha José Expedito. E então foi suspenso o julgamento deste inquérito porque a ministra Carmen Lúcia pediu vista para analisar melhor este caso. Em seguida, os ministros decidiram analisar o pedido da defesa do ex-deputado Márcio Junqueira para libertá-lo. Como falamos na reportagem, ele está preso desde abril no complexo penitenciário da Papuda, aqui em Brasília. Por unanimidade, os ministros converteram a prisão preventiva dele em medidas cautelares. Entre elas, o ex-parlamentar está proibido de deixar Brasília, não pode se encontrar nem com as testemunhas e nem com os acusados deste inquérito e ainda deve ser fiscalizado por tornozeleira eletrônica. E uma última notícia da segunda turma: os ministros julgaram um recurso apresentado pelo deputado federal Newton Balbino e negaram e determinaram, então, a imediata execução da pena dele. Ele foi condenado aqui pelo STF em fevereiro deste ano por corrupção passiva. A pena dele é de 6 anos e 10 dias de prisão no regime inicial aberto. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carla. A primeira turma do STF decide que quadrilha condenada em segunda instância pode ser presa. Ítala Patrícia dos Santos Sivieri Bueno é acusada de participar de uma quadrilha que teria desviado cerca de 7 milhões de reais do governo do Distrito Federal. Ela foi condenada a 2 anos e 1 mês de prisão em regime semiaberto, mas nunca foi presa porque recorreu na justiça e aguarda o julgamento definitivo em liberdade. Um dos pedidos da defesa da ré era a revisão do tempo de pena. O relator, ministro Marco Aurélio, entendeu que este assunto não deve ser discutido em habeas corpus e foi seguido pelos outros ministros. Já em outro ponto, a execução provisória da pena, os ministros discordaram do relator. Para o ministro Marco Aurélio, Ítala Patrícia poderia aguardar em liberdade o julgamento definitivo. Quanto a essa segunda causa de pedido, defiro a ordem estendendo com as cautelas próprias, como faço quanto ao paciente, aos corréus. O ministro Luiz Roberto Barroso foi o primeiro a discordar. O conjunto de crimes é grave e o valor desviado é relevante, 2 bilhões de reais, num pacote que envolve peculato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, desviados do governo do Distrito Federal. E aqui, no entanto, na segunda parte do voto do ministro Marco Aurélio, eu vou pedir todas as vênias para entender que é possível, sim, a execução. Os demais ministros da primeira turma também entenderam que a ré e mais 6 envolvidos no esquema podem ser presos antes do julgamento final. Eu não consigo entender como é que um cidadão condenado 3 vezes consegue entrar inocente no Supremo Tribunal Federal. O meu enfoque é, já havendo uma decisão da Suprema Corte em repercussão geral, como eu vou afastar esta compreensão, dizendo que o ato nela fundado é ilegal ou abusivo. Esse caminho que eu não consigo trilhar. A primeira turma ainda começou o julgamento de uma decisão do Tribunal de Contas da União. O TCU determinou a suspensão temporária de pagamentos de contrato de confissão de dívida assinado com a Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES, a FAPES.
Essa fundação pede no Supremo a sustação do contrato. Em março deste ano, a ministra Rosa Weber já havia negado o pedido, mas o ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista do processo e o julgamento foi suspenso. A consultora da TV Justiça, Karina Zucoloto, está aqui para falar sobre essa sessão. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Os ministros ainda julgaram, o caso do senador Cássio Cunha Lima, que queria o arquivamento do processo dele, mas os ministros deram baixa. Explica para a gente isso. Exatamente, Érica. No dia 30 de outubro, os ministros começaram a julgar um agravo contra uma decisão da ministra Rosa, relatora no caso da investigação que corre aqui no Supremo Tribunal Federal contra o senador Cássio Cunha Lima por supostos crimes envolvendo a ordem tributária e que ele teriam sido cometidos na época em que ele era governador do estado da Paraíba. Na decisão, a ministra Rosa Weber entendeu que, apesar da investigação por esses supostos fatos em face do senador já estar aqui no Supremo há bastante tempo, já que essas investigações teriam sido iniciadas em 2010 e já se vão 8 anos, havia uma diligência pendente, uma perícia a ser realizada e, por isso, ela não aceitou o argumento de arquivamento das investigações, mas sim determinou que a baixa dos autos fosse realizada, ou seja, o processo deve ser encaminhado para uma vara criminal da Seção Judiciária da Paraíba, em primeira instância, para apurar e investigar efetivamente se esses fatos aconteceram ou não. Contra essa decisão da ministra Rosa veio o agravo pedindo o arquivamento e foi esse julgamento que foi realizado hoje, em que, por maioria, os ministros acabaram negando e acompanhando, ressalvado o ministro Alexandre de Moraes, que seja determinada a baixa desses autos para a primeira instância. Nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes, que já havia votado quando no início do julgamento, no momento em que o ministro Luiz Roberto Barroso havia pedido vista, entendeu que faltaria justa causa para que essas investigações continuassem aqui no Supremo contra o senador Cássio Cunha Lima. E aí ele acabou ficando vencido. Na sessão de hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso, ao apresentar o seu voto vista, concordou com os argumentos trazidos pela ministra Rosa e aplicou, junto com ela e também o ministro Marco Aurélio, formando essa maioria, o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal quando decidiu acerca da interpretação das prerrogativas de foro, aquele foro privilegiado que todos conhecem em relação a parlamentares federais. Como os fatos que envolvem Cássio Cunha Lima não foram supostamente praticados em razão do mandato e nem teria relação com ele, já que supostamente praticados quando ainda era governador do estado da Paraíba e, portanto, antes da diplomação como senador da República, o processo, mesmo essa investigação, não deveria continuar aqui na Suprema Corte. E assim, por maioria, acabaram determinando a baixa dos autos para que retornem, como eu disse, a uma vara criminal da Seção Judiciária do estado da Paraíba, para que essas investigações deem prosseguimento e aí o Ministério Público decide. Ou determina o arquivamento, havendo falta de indícios suficientes para a propositura da denúncia, ou promove a denúncia e instaura-se a ação penal contra o senador. Sessão aqui no Supremo amanhã às 14? Amanhã, a partir das 14 horas, no plenário. Ok, Karina, obrigado. E daqui a pouco, acompanhamento online de denúncias de crimes de intolerância. Por enquanto, o programa só registra os casos ocorridos na Paraíba. E hoje teve sessão no Conselho Nacional de Justiça. Os conselheiros decidiram abrir processo administrativo disciplinar para apurar denúncias contra a desembargadora Nelma Sarney e o juiz Clésio Coelho Cunha, ambos do Tribunal de Justiça do Maranhão. A decisão foi unânime. De acordo com o processo, a desembargadora teria designado o juiz Clésio Coelho Cunha para julgar recursos que beneficiavam diretamente um ex-assessor dela. Os advogados de defesa pediram o arquivamento do caso. Eles alegaram que o processo foi iniciado com base apenas em denúncia anônima e que, por isso, não deveria ser levado adiante. O relator do processo rebateu a alegação. A denúncia anônima, em razão do pedido de providência, evidenciou-se a veracidade daquilo que aparentemente seria anônimo e transformou em realidade com a devida apuração preliminar. Ficou decidido que será aberto um PAD, processo administrativo disciplinar, contra os dois, sem que sejam afastados do cargo. Pela primeira vez, universitários assistiram a uma sessão do Conselho Nacional de Justiça no plenário. Os visitantes são estudantes de Direito de Passo Fundo, Rio Grande do Sul.
E o Conselho Nacional de Justiça também resolveu abrir um processo administrativo disciplinar contra o juiz eleitoral Claudinecir Silva de Oliveira, da Vara de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Em um áudio compartilhado por WhatsApp, o juiz disse que o ministro Gilmar Mendes teria recebido propina para conceder liberdade ao ex-governador Antony Garotinho. Por maioria, os conselheiros decidiram pela instauração do processo sem o afastamento das funções. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados da Justiça em 2 operações simultâneas para desarticular 2 organizações criminosas especializadas em fraudar licitações e desviar recursos públicos que atuavam em diversos municípios da região sul da Bahia. A investigação aponta que pelo menos 34 milhões teriam sido desviados do Bolsa Família e de obras em municípios. Foram cumpridos 13 mandados de prisão preventiva e 50 de busca e apreensão. Os investigados vão responder por participação em organização criminosa, fraude à licitação, falsidade ideológica, corrupção passiva e corrupção ativa. O crime de intolerância é uma forma de violência direcionada a um determinado grupo social com características específicas. Ou seja, o agressor escolhe suas vítimas de acordo com preconceitos, age de maneira hostil contra uma pessoa ou um grupo. Por exemplo, racismo, xenofobia, intolerância religiosa. Mas na Paraíba, o Sistema de Justiça lançou nesta semana o Observatório Interinstitucional de Violências por Intolerância, que vai receber e acompanhar pela internet denúncias de crimes de preconceito. Uma iniciativa para punir quem comete esse tipo de prática. As vítimas ou testemunhas de violência por intolerância na Paraíba poderão denunciar os crimes no site defensoria.pb.def.br. Elas deverão responder a um questionário sobre os tipos de violência, a razão e o contexto da agressão. Também podem indicar os agressores e informar sobre provas. As denúncias serão analisadas e encaminhadas para as autoridades responsáveis. Por enquanto, o programa só registra os casos ocorridos na Paraíba. A iniciativa é do Sistema de Justiça Estadual, que é composto por membros do Ministério Público Federal, do Poder Legislativo e movimentos sociais. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região garantiu a um policial rodoviário federal o direito de acumular o cargo com a atividade de vereador. Por unanimidade, a primeira turma do TRF1 negou a apelação do Ministério Público Federal, questionando sentença que concedeu ao policial o direito ao acúmulo de cargo. Segundo o MPF, o trabalho de policial rodoviário federal é de dedicação exclusiva, prejudicando o exercício cumulativo do mandato de vereador do município de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. Alegou ainda que a atividade policial exige maior isenção, portanto, é incompatível com compromissos políticos. Ao analisar o caso, o colegiado ressaltou que a acumulação de cargos públicos é possível quando há compatibilidade de horários, algo verificado nesta situação. Além disso, os magistrados destacaram que a exigência de dedicação exclusiva dos policiais prevista em lei não impede o exercício de mandato eletivo, desde que possível a conciliação, como demonstrado nos autos. A TR, taxa referencial, não pode ser aplicada na correção de benefício pago por previdência privada. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Para o STJ, o índice de correção monetária a ser aplicado a benefício complementar pago por entidade aberta de previdência privada deve ser estipulado pelos órgãos do Sistema Nacional de Seguros Privados. A decisão foi tomada por unanimidade pela segunda sessão em embargos de divergência apresentados por beneficiário. O embargante alegou divergência jurisprudencial entre decisões da terceira e quarta turmas do STJ quanto à possibilidade de utilização da taxa referencial ATR na correção de benefício de renda mensal pago por plano de previdência privada aberta. O autor da ação pediu que prevalecesse a tese firmada pela terceira turma de afastar a aplicação da ATR na correção monetária do benefício previdenciário complementar contado a partir de setembro de 1996 e que fossem adotados os índices INPC ou IPCAE, conforme normativos do Conselho Nacional e da Superintendência de Seguros Privados. O relator dos embargos no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, citou precedentes do Supremo Tribunal Federal, indicando não ser possível impor a TR como índice de correção monetária, uma vez que a taxa não é capaz de mensurar a inflação
pois a fórmula de cálculo é desvinculada da variação de preços da economia. Este advogado explica que a decisão visa equilibrar o valor do dinheiro em relação à época em que foi aplicado e à realidade atual do país. Com a inflação que existiu durante esse período, o poder aquisitivo, teoricamente, foi reduzido. Então, se há 10 anos atrás eu comprava 10 pães com R$1, como o mercado inflacionou, então hoje eu preciso de R$2 para comprar 10 pães, então eu tenho que ter essa recomposição do valor. Então o índice de correção monetária serve para manter esse equilíbrio. No próximo bloco, o TSE divulga relatórios de urnas no segundo turno das eleições. A divulgação dos boletins atende uma resolução do TSE que trata dos atos preparatórios para as eleições 2018. Tem curiosidade de saber quantos votos cada candidato teve na sua sessão eleitoral? Saiba que é possível ter essa informação. Boletins das urnas do segundo turno das eleições 2018 já estão disponíveis na internet. Tornar essa informação de fácil acesso ao eleitor é parte de uma resolução do TSE. Basta uma rápida navegação no site do Tribunal Superior Eleitoral para adquirir o documento. Na página inicial, na parte inferior da tela, é só clicar no ícone Boletim de Urna. Em seguida, o interessado deve escolher o turno que deseja a informação. Depois, a unidade da federação. Também o município ou cidade, a zona eleitoral, a seção. E, por fim, pesquisar. O sistema da Justiça Eleitoral faz, então, uma pesquisa instantânea. E logo aparece o resumo oficial de cada partido com o nome do candidato que representava e a quantidade de votos recebidos. Ainda é possível imprimir o relatório. A divulgação dos boletins atende uma resolução do TSE que trata dos atos preparatórios para as eleições 2018. Nela está prevista a publicação dos boletins de urna, 3 dias após o encerramento da totalização dos votos em cada estado brasileiro. O Tribunal de Justiça da Paraíba está promovendo o primeiro mutirão da CAGEPA, Companhia de Água e Esgotos do Estado. 200 consumidores participaram do evento. A iniciativa está inserida nas ações da 13ª Semana Nacional da Conciliação do CNJ. O esforço concentrado do Sejusc 3, das varas cíveis da capital, coordenado pela juíza Ana Amélia Câmara, buscou durante 2 dias consecutivos a conciliação com os usuários do serviço na capital, na tentativa de solucionar as demandas pré-processuais que existem entre a CAGEPA e os clientes. Fomentamos o diálogo, incentivamos a cultura da paz, sensibilizamos os operadores de direito com relação à solução, né, adequada dos métodos consensuais e, sobretudo, damos também esse toque de efetividade com a realização de acordos. O diretor comercial da CAGEPA, Marinaldo Gonçalves, ressaltou que durante os 2 dias de mutirão, os conciliadores atenderam aos mais diversos tipos de demandas. Pode não ser só débito, como pode ser consumo, questões técnicas, de vazamento, de rede de esgoto, enfim, é uma tentativa da gente, naquele cliente da CAGEPA que tenha alguma demanda com a CAGEPA, a gente tentar solucionar aqui. Vamos às últimas notícias? É hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é a repórter Viviane Novas. Boa noite, Viviane. Conta pra gente quais são as últimas notícias. Boa noite, Érica. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, a gente começa o giro com uma notícia da Operação Lava Jato. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, encaminhou um novo pedido de liberdade da defesa do ex-presidente Lula para a segunda turma do tribunal. O recurso da defesa de Lula se baseia no fato do juiz Sérgio Moro aceitar o convite para ser ministro da Justiça e também pede a anulação do processo do triplex do Guarujá. A Polícia Federal investiga uma quadrilha que extrai manganês de forma clandestina em 3 estados:
Pará, Bahia e Espírito Santo. Segundo os primeiros levantamentos, a quantidade de manganês extraída, o prejuízo ambiental e o não pagamento de impostos já causaram prejuízo de 87 milhões de reais. E amanhã é dia de julgamento no plenário da Suprema Corte. Na pauta, assuntos tributários e uma discussão sobre a lei do Rio Grande do Sul que proíbe a revista íntima em empresas. A sessão começa às 14h e é transmitida ao vivo pela TV Justiça. É isso, o Giro fica por aqui. Todas as notícias aqui do Jornal da Justiça estão lá no YouTube. É só você digitar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Viviane. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, também fica por aqui. Boa noite para você. Boa noite, a gente se vê novamente amanhã. Até lá.